Hoje é o dia 5 de fevereiro de 2016. Estamos aqui na residência do professor Paulo Singer, trocando ideias sobre uma pesquisa fundadora da nossa Universidade Internacional de Invenções Democráticas, Darcy Ribeiro. Estivemos conversando aqui com o professor Paulo Singer sobre a proposta de uma pesquisa, num primeiro momento denominada Estrutura Social, Poder Local e Extensão Universitária Participativa a partir de Maricá. Eu começaria por contar que Maricá vai ganhar uma universidade com essas características possíveis, A, B, C, as alternativas e assim por diante, sobretudo as alternativas profissionais e basicamente também de curiosidade, quer dizer, as pessoas vão querer saber o que é economia solidária e outras invenções democráticas que a universidade deve difundir, por assim dizer. A razão de chamar Universidade das Invenções Democráticas é que cada invenção democrática é uma aventura política em si, no terreno judicial, por exemplo, não é? E no terreno político, no terreno econômico. Na verdade, o que me motiva é que nós precisamos descobrir o que a população de Maricá quer dessa universidade. Há um pressuposto disso de que fala o professor Paulo Singer e que consiste na proposta de Cláudio Prado de realizarmos um censo participativo de 10 em 10 minutos, ou seja, utilizarmos os meios digitais para realizarmos algo de que eu nunca tive notícia, que será provavelmente algo inédito, inusitado, que é de termos não objetos de pesquisa, mas sujeitos que se autoempoderem enquanto tal, inclusive do ponto de vista político e social, no próprio decorrer da pesquisa, de tal maneira que a base de dados será mutante e se transformará e evoluirá, esperamos que no sentido sempre de aumentar a potência de autonomia e de cooperação desses sujeitos que consistem na população de Maricá. A maior parte da população de Maricá é de gente relativamente pobre. Eu não conheço Maricá em detalhe, mas posso deduzir. É um município brasileiro da nossa costa, na região do Rio de Janeiro. Eu imagino que isso significa que a universidade abre para as famílias de Maricá uma possibilidade de ascensão social. Quero perder a oportunidade de colher a sua, mais que opinião, a sua decisão quanto a um convite que eu vou formular a você e que nasce do professor Sadi Bianchim, como grande companheiro nessa empreitada da universidade. O professor Sadi idealizou uma série denominada Encontros Imagináveis. Ou seja, colocar, por exemplo, Paulo Singer e Darcy Ribeiro para conversar. Então vamos iniciar a leitura de O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Prefácio. A ousadia de escrever um livro tão ambicioso me custou algum despeito dos enfermos de sentimentos de inferioridade, que não admitem a um intelectual brasileiro o direito de entrar nesses debates, tratando de matérias tão complexas. Sofreu restrições também dos comunistas, porque não era um livro marxista, e dos acadêmicos da direita,
porque era um livro marxista. Toda politicologia copiosíssima de que se dispõe é feita de análises irrelevantes ou de especulações filosofantes que nos deixam mais perplexos do que explicados. Efetivamente, falar de liberais, conservadores, radicais ou de democracia e liberalismo e até de revolução social e política pode ter sentido de definição concreta em outros contextos. No nosso, não significa nada. Tal a ambiguidade com que essas expressões se aplicam aos agentes mais diferentes e às orientações mais desconexas. Há pouco nos referíamos ao seu livro predileto, dentro da sua própria obra, Paulo Singer, que é o livro de 1988, Uma Utopia Militante, repensando o socialismo, em que você faz uma distinção conceitual entre revolução social e revolução política. Dado isso, eu gostaria de saber como você reage a essa afirmação de que falar de revolução social e política em outros contextos faz sentido, mas no nosso não significa nada. Como você reage a essa afirmação do Darcy? Bom, eu não sei quais são as definições que ele dá à revolução política e à revolução social. Certo. E, basicamente, para mim, uma revolução política, e há muitas, é a troca do grupo dominante. De alguma maneira, o grupo dominante é derrubado, seja por uma guerra civil ou um golpe de Estado, a forma são muitas, mas o resultado sempre é a troca do grupo dominante. É isso que a revolução política gera, que é diferente da revolução social, porque a revolução social é uma revolução de classe, em que a classe dominante é substituída por algum outro conjunto sociológico de dominação. E a partir daí, digamos, o conjunto da sociedade e sua economia entram num processo de transformação em função da nova elite dominante social. No que diz respeito à economia solidária e alguns de seus escritos, alguns em parceria, muitos deles só de sua autoria, várias vezes eu observei a reiteração de uma ideia que tem, a meu ver, um significado ético-político extraordinário. Aquele em que você diz que a economia solidária deve ser uma opção. Quem quiser continuar trabalhando como empregado deve ter essa opção. Você referenda esse ponto de vista? Você o reconhece como seu? Está correta a minha leitura? Sim, está. Eu não vou dizer que é só meu, porque seria uma pretensão demais. Mas a base da revolução que a economia solidária provoca tem que ser democrática. Se não for democrática, não será socialista. E por causa disso é que nós podemos dizer que as revoluções sociais serão de caráter algo diferente. Porque na maior parte das vezes as revoluções sociais são organizadas e dirigidas contra ditaduras. Não creio que na democracia uma revolução social se faça necessária. Mas se assim for, então o que você disse significa que na democracia nós temos um esquema de virtual ou real revolução social permanente? Olha, é bem possível. Eu não diria que é sempre
Mas exatamente por haver democracia, haverá periodicamente eleições. Sim. E essas eleições abrem a possibilidade de uma transformação social que não precisa ser violenta. Certo. Exatamente porque há democracia. Então, as revoluções sociais, penso eu que existirão enquanto houver avanço técnico e científico. Enquanto você tiver transformações profundas na maneira das pessoas se relacionarem, produzirem, consumirem, etc., é bem provável que as revoluções sociais acabarão sendo necessárias e acabam se realizando. Geralmente, sem o sacrifício da democracia, se já houver democracia. Certo. Como eu vivi na minha infância, né, a experiência do nazismo é radicalmente diferente. Os nazistas, obviamente, eram ultra-racistas. Os nazistas não se procriavam com os povos inferiores. Eles só os massacravam. Essa, a meu ver, é uma diferença. O racismo supõe de que, por razões que não sei quais são, há raças superiores, raças inferiores. E os superiores têm a missão de dominar os inferiores. Mas a miscigenação é considerada um horror, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha nazista e em tantos outros lugares em que o racismo é forte. Como estabelecer a forma e o papel da nossa cultura erudita, feita de transplante, regida pelo modismo europeu, frente à criatividade popular, que mescla as tradições mais díspares para compreender essa nossa nova versão do mundo e de nós mesmos? O que me vem à mente é o Darcy, que eu conheci, e que neste prefácio aparece o corpo inteiro. A menção que ele faz alcança, me parece de importância muito estratégica. Ele estava escrevendo e está escrevendo nesse livro sabendo que não teria muito tempo de vida. Portanto, me parece que esse livro, entre outros caracteres, também tem o caráter de ser um testamento. A coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Gorgeous, wunderbar, maravilha, lá em Maricá, se é do povo é da família.